Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos nos reunindo aqui nessa aula de Zoom para a comunidade dos Bnei Noach. E hoje nós viemos com a proposta da palestra. O Ivan vai nos lembrar do título da palestra. Deus nos ensinando condutas específicas, como está escrito? Condutas minuciosas. Muito bem. Está todo mundo me ouvindo aí? Espero que sim. Tranquilo, Rabino, pode seguir. Ah, tá bom. Quando Deus entregou a Torá ao povo de Israel, o povo estava demasiadamente deslumbrado em relação à realidade da aparição, da revelação de um Deus único, numa geração onde a idolatria era disseminada totalmente. E, a princípio, veio a ideia de que Deus é um ser tão absoluto e tão poderoso que ele não se ocuparia de assuntos triviais e não centraria a sua expectativa em minuciosidades em relação ao comportamento humano. E para entendermos que Deus tem a expectativa em relação a absolutamente tudo, há uma diferença básica entre a concepção filosófica dos antigos gregos, a concepção filosófica do Rambam, do Maimônides, o maior rabino dos últimos 1000 anos, no quesito Halakha, lei judaica, e da concepção filosófica do Baal Shem Tov, que na verdade não era exclusiva dele, mas ele revelou que é da mística do judaísmo e da vertente mais autêntica, mais íntima da conexão com Deus. Os antigos filósofos achavam, entre aspas, eu me refiro àqueles que eram monoteístas, os verdadeiros filósofos, eles não se misturavam com a mitologia grega. Os filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, eles desprezavam, menosprezavam os idólatras. Eles sim chegaram a uma concepção de um único Deus. Chegaram à concepção de uma força maior. Mas, na visão deles, Deus é tão grandioso que a partir do momento que ele criou os céus e a terra, ele não mais se ocupa com física e material, porque ele é tão inatingível, tão grandioso, que esse mundo para ele não seria absolutamente nada, e por isso ele não ia se ocupar de algo que fosse totalmente desprezível ou insignificante perante o aspecto da sua infinitude. Essa era a visão dos filósofos gregos. Rambam dá um passo à frente. Ele diz que não, de forma alguma. Existe uma providência divina, existe uma atuação de Deus no mundo. Mas Maimônides, Rambam dizia, nos aspectos ligados à Torá, ao estudo da Torá, às mitzvot, ao povo de Israel, às 7 leis universais dos Bnei Noach, aos próprios Bnei Noach, mas tudo aquilo que se excetuasse
ao povo de Israel, aos Bnei Noach, monoteístas, ao estudo da Torá, a prática das mitzvot, ou a prática das 7 leis universais, não teria uma supervisão divina. Essa era a ideia do Rambam, do Maimônides. Vem o Baal Shem Tov, há 250 anos atrás, e nos revela que a divina providência ela é absoluta, e Deus controla absolutamente tudo, e ele tem uma expectativa em relação a absolutamente tudo. E a ideia de que a folha de uma árvore não cai da árvore, não importa onde, pode ser numa ilha deserta ou no fim do mundo, a não ser que seja pela vontade de Deus. E a providência divina ainda planeja de que forma a folha vai cair, quantas piruetas, quantas voltas ela vai dar no ar, levada pelo vento, aonde ela vai cair, de que forma ela vai cair, etc., etc. A providência divina é em cada detalhe, não só no planeta Terra, mas na última estrela, no último planeta do universo, antes de cairmos na massa escura que é infinitamente maior. E não só nesse universo, mas nos mundos espirituais que não ocupam lugar nem no tempo e nem no espaço, a providência divina é total. Porque Deus, ele é tão grande, tão absoluto, tão grandioso, que não há limites para ele. Os gregos entenderam errado. Eles acharam que, para Deus, esse mundo era extremamente pequeno e insignificante. Mas não existe limites para Deus. Para Hashem, proporções não fazem a mínima diferença. Nós aqui, nesse pozinho, menor que um pó de areia, chamado planeta Terra, dentro do universo, e o universo menor que um pó de areia, grão de areia, um grão de pó ou grão de areia em relação aos mundos espirituais, Hashem tem a sua expectativa centrada em nós, em relação a tudo. Então, se se alguma coisa acontecer na última estrela, no último planeta ou no último mundo espiritual, é por conta da vontade divina, da suprema vontade divina, da expectativa divina em relação a toda a criação, porque a vontade suprema de Deus é insondável e é um dos maiores mistérios analisados até pela Kabbalah. A vontade de Deus é uma das bases da mística do judaísmo, a vontade de Deus. A vontade de um ser que não precisa de nada e de ninguém. Muito bem. E nós vemos essa ideia centrada na primeira frase, no primeiro verso, no primeiro passuco dessa porção da Torá. Nessa porção da Torá está escrito na porção, na verdade, anterior, a Parashá de Re'e, e tem a Parashá de Ekev também nessa porção, mas a Parashá anterior está escrito Re'e Anochi Noten Lifnechem et Abracha Vet Aklalá. Veja, eu coloco perante vós a bênção e a maldição na porção anterior. Mas aqui há uma falta de concordância em número. Deveria ser vejam no plural e não veja no singular. Veja, eu coloco perante vós, perante vocês, a bênção e a maldição, e Deus pede, e você escolherá o Bacharta Bachaim, e você vai escolher a vida e a morte, e você vai escolher a vida que é a bênção, e a morte que é a maldição. Aqui é uma referência à vida e à morte espirituais. No entanto, a gente vê aqui uma falta de concordância em número da porção anterior.
que está escrito Re'e, veja, e eu colocando esses dois caminhos perante vós. Hashem coloca na frente do povo de Israel, de todos os monoteístas e, por extensão, de todo ser humano. Mas ele quer que nós analisemos particularmente. Por isso está escrito, veja, no particular, no singular. Veja você. Você vai escolher. Você vai analisar. Eu estou colocando perante vós, perante todos vocês. Mas cada um de vocês vai analisar e vai ter que optar, escolher entre a vida e a bênção, e o Deus nos livre, o contrário da vida, o contrário da bênção, que é a morte e a maldição. Isso vem na sequência dessa porção da Torá, que o nome dela é Ekef. Ekef significa, tem vários significados. Ekef significa a palavrinha, a partícula condicional, igual em português, se. Ve'ayá ekef tishmeun. E será quando vocês ouvirem. Mas a palavra ekef também significa outra coisa, que é calcanhar. Aí explica o comentarista clássico. Por que que Deus usou a palavra que tem esses dois significados? Existe uma regra na Torá, que quando uma palavra tem mais de um significado, existe um vínculo íntimo, existe uma correlação entre os vários significados. A palavra significa ser e a palavra significa calcanhar. Então, vem Urashi e explica, se vocês, a continuação da frase do verso se vocês guardarem meus estatutos, minhas mitzvot, e se está escrito o significado também de calcanhar, são aquelas mitzvot que as pessoas não dão a devida importância, acham que elas são muito simples, muito triviais. É muito fácil cumprir essa mitzvah, então eu vou deixá-la de lado. Sabe, coisas triviais aos nossos olhos que não são importantes. Então Hashem fala, se você guardar, observar aquelas orientações que a sua tendência é pisar com seu calcanhar, porque elas não, aos seus olhos, não são o suficientemente importantes, então eu vou encaminhar para você uma série de bênçãos, porque você está cuidando não só daquilo que a seus olhos é importante, mas aquilo que a meus olhos, aos olhos de Deus é importante. E já que para Hashem não existe proporção entre pequeno e grande, mais importante, menos importante, então isso requer uma anulação pessoal, que a gente cuide, que nós cuidemos e observemos todos os aspectos da ligação com Deus. Não só aqueles que aos nossos olhos são importantes, mas todos eles, inclusive aqueles que inconscientemente, involuntariamente, sem querer, nós pisamos com o nosso calcanhar, porque eles não são o suficientemente importantes aos nossos olhos limitados. Então, Hashem, ele centra a sua expectativa em relação a tudo, assuntos aos nossos olhos grandiosos e assuntos aos nossos olhos triviais. E aí, nas orientações de Moshe, nos últimos dias antes do seu falecimento, o povo está subindo de nível, subindo de degrau. A porção anterior era Re'e. Veja, essa porção é Ve'ayá ekef tishmeun. Se vocês ouvirem, o que é mais completo entre os sentidos? Qual que é o mais abrangente? Visão ou audição? Visão, é claro, é mais do que a audição. Mas no aspecto da fé, audição é mais que visão. Aquela história aquelas pessoas que dizem, eu só creio no que vejo, só acredito no que vejo. Essa pessoa, na verdade, não está se expressando em relação ao verdadeiro sentido da fé, da crença. Crer naquilo que se vê, não precisa crer. É simplesmente constatar.
simplesmente confirmar aquilo que está se travando contato, com o qual está se travando contato pessoal pela mais abrangente de todos dos sentidos, que é a visão. Agora, ouvir é diferente. Ouvir, a gente precisa crer naquilo que ouvimos, dar credibilidade àquilo que ouvimos. Por isso, a frase máxima do judaísmo e do monoteísmo é: ouve, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Ouve, Israel. Não está escrito veja, Israel. Está escrito ouve, porque ouvir requer a fé. A pessoa ouve, mas não está vendo. A geração que vai entrar agora na terra de Israel não foi aquela geração que viu os grandes milagres feitos pelo Todo-Poderoso, por Hashem, como a saída do Egito, o Êxodo, a travessia, o fender das águas do Mar Vermelho, a guerra contra Amaleque, o recebimento da Torá, os milagres que ocorriam no deserto, etc. Aquela geração, pelo menos a parte principal daquela geração, morreu, pereceu, e foram enterrados no deserto. A geração que vai entrar na terra de Israel agora são os filhos. Eles não viram os grandes milagres, eles ouviram dizer. Eles eram muito pequenos, ou nasceram depois, eles eram muito pequenos. Eles não viram os grandes, os maiores milagres. Eles ouviram dizer. Essa geração, à primeira vista, a geração anterior era mais elevada, porque teve o mérito de ver os grandes milagres de Hashem, mas, em outro aspecto, essa geração, ela potencialmente é mais forte. Por quê? Porque ela tem a força de crer em Hashem, mesmo que não viu os grandes milagres, só ouviram dizer do papai, da mamãe, do tio, do vovô, da vovó. Só ouviram dizer. Então, nessa porção, em relação à expectativa divina, já que a pessoa está amadurecendo o seu aspecto de fé para conquistar a terra de Israel, orientada pelas últimas orientações de Moshe Rabbeinu. Então, Hashem começa, por meio de Moshe, a dar uma série de instruções em relação que pode-se comer carne, mas a carne que pode ser consumida não é obrigatória, a não ser os corbanotas, as oferendas. Mas a carne que não é consagrada, ela pode ser consumida. Mas está escrito lá, kasher tziviticha, conforme eu te ordenei. A gente procura na Torá inteira aonde Deus ordenou, que forma de abater o animal. E não encontramos na Torá escrita. Então, essas duas palavrinhas, kasher tziviticha, é uma sinalização de um link entre a Torá escrita e a Torá oral. Na Torá oral, há 5 leis fundamentais do abate, formas de abate pela lei judaica para viabilizar um animal. E também Hashem já se manifestou para Noah, porque a humanidade não podia comer animais até o dilúvio, porque estava no mesmo nível. Então Hashem autorizou, permitiu ao Noah e à sua família sobreviventes do dilúvio que poderiam comer carne, mas com uma ressalva, e não poderiam comer membro de um animal vivo. Essa foi a lei a mais que o Noah recebeu. Das 7 leis de Noah, 6 leis já eram observadas pelo primeiro casal do mundo. A 7ª lei não precisava ser observada, porque a humanidade era proibida por Deus de comer carne até o dilúvio. Com o dilúvio, por conta da decadência espiritual da humanidade, até dos animais que também se promiscuíram as espécies, as misturando, etc., etc., todos foram eliminados da face da terra pelo dilúvio, somente sobrevivendo a família de Noah. O Noah foi autorizado a comer carne. Carne é algo, não é obrigatório, é algo opcional, mas Hashem centra a expectativa até naquilo que eventualmente a gente queira fazer,
quer fazer, então que seja da forma correta. E assim Hashem, em todas as leis da Torá, ele não fala somente de coisas grandiosas ou de coisas incompreensíveis. Ele fala até nos 10 mandamentos estão divididos entre leis entre o homem e Deus e entre o homem e o seu próximo, assim como as leis universais de Noah. Crer em Deus, não fazer idolatria, não amaldiçoar, Deus os livre, o divino, etc. Isso são leis entre o homem e Deus. Mas honrar os pais, não matar, não roubar, e roubar dos 10 mandamentos é sequestro, não cometer adultério, não cobiçar aquilo que é do próximo. Vamos, entre parênteses aqui, esclarecer, cobiçar não é invejar. As pessoas confundem os dois conceitos. Cobiça é uma coisa, inveja é outra. Inveja é uma qualidade negativa, mas não é a proibição da Torá. Qual é a diferença entre cobiçar e invejar? O sujeito tem um carro legal. Eu invejo ele, significa eu não. Uma pessoa inveja ele, significa ela quer ter um carro igual ao carro dele. Outra coisa é cobiça. Cobiça significa ela cobiça o carro dele. Ela não quer ter um carro igual ao dele. Ela quer o carro dele. Isso é proibido pela Torá. Nós não podemos desejar aquilo que não nos pertence. Nós podemos, no máximo, desejar algo semelhante, algo igual, mas não exatamente aquilo que não nos pertence. A inveja não é o ideal, mas não é a proibição de cobiça. Invejar é ter igual. Cobiçar é ter exatamente aquilo, aquele carro, aquela casa, aquela roupa, aquela esposa, aquele marido, Deus os livre, mas não alguém similar, não um carro parecido, não uma casa parecida, não uma roupa parecida, não um companheiro ou companheira parecidos, não, exatamente aquele. Isso é proibição de cobiçar. Então, todas essas leis que se encontram na Torá, poderíamos pensar, mas elas são óbvias. Por que Hashem nos entregou essas leis? Elas são óbvias. Inclusive, elas são chamadas de mishpatim. Mishpatim são leis lógicas que a humanidade pode chegar a essas mesmas leis sem que seja por intermédio da Torá ou por intermédio das Sheva Mitzvot, das 7 leis universais dos Bnei Noah. Mas tem uma diferença. Se nós somente nos baseamos na nossa pobre lógica, então, Deus nos livre, podemos nos deparar com uma circunstância tal que a nossa lógica acabe nos traindo. Então, nessa hora, nós temos que nos ligar à vontade de Deus. Um exemplo, não matar, não praticar relações proibidas, cometer adultério, coisa e tal, o sujeito pertence a um exército americano, está no Vietnã, está na Coreia, no Vietnã, ele está vendo lá uma moça bonita, ele vai lá, ele está com uma arma, ele já matou tanta gente, mata mais um, mata menos um, aí vai lá, explode a cabeça do marido dela, do companheiro dela, e vai lá e acaba a forçando fisicamente. Ele não faria isso nos Estados Unidos. Como aconteceu? É a famosa história de um oficial que foi totalmente expulso do exército americano. Ele foi julgado e condenado, foi preso, não sei se ele foi condenado à morte, foi preso. Era um oficial famoso que é considerado herói de guerra, mas alguém conseguiu filmar e pelos testemunhos, depoimentos, que ele matava os vietnamitas a sangue frio, homens, mulheres e crianças. Quando descobriram isso, então o processaram e o penalizaram devidamente. Mas a pessoa pode estar pensando, tudo bem, eu guardo esses aspectos éticos e morais uma situação normal, mas guerra é guerra. Guerra é a luta pela sobrevivência. Eu aqui atirando em todo mundo para eu não morrer, então eu preciso me antecipar e matar todos na minha frente o inimigo? O inimigo é todo mundo que está na minha frente. Os vietnamitas são meus inimigos. Então, eu não distingo entre militares, civis, homens, mulheres, crianças, idosos. Eu estou muito louco
eu vou matar todo mundo que está na minha frente, e já que guerra é guerra, eu vou fazer o que o bem entender, porque afinal, guerra é guerra. Não, 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 não. Guerra é guerra, mas não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que mesmo numa situação excepcional, onde parece que o Estado de Direito aparentemente está suspenso, ele não quer que nós nos comportemos como animais, Deus os livre. Mesmo numa situação excepcional, aí o que vale não é a nossa lógica, porque a nossa lógica pode nos trair, nossa lógica pode nos convencer. E se nós não satisfizermos todos os nossos desejos no meio de uma guerra, nós vamos ficar fragilizados a ponto do inimigo poder nos vencer e acabar nos abatendo. Deus os livre. Então, com esse pretexto, eu vou fazer o que me der na telha, justamente para sair vivo e defender o meu país e combater o inimigo, deter o inimigo. Não, 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 não. Mesmo em circunstâncias excepcionais, existem regras. E é isso que distingue o ser humano do animal, isso que distingue o judeu, o Bnei Noach, um Ben Noach, de um idólatra. O idólatra que não acredita no único Deus, ele acredita em vários deuses, então ele pode fazer os maiores absurdos, né? Existia uma prática antiga no interior da Índia, e quando morria algum hindu, eles cremavam, aliás, todos são queimados lá na Índia, mas a viúva viva, já que ela tinha uma ligação assim especial com o marido morto, então ela era forçada a ser queimada viva junto com o marido morto. Esse tipo de lei de queimar vivos junto com mortos, ou, por exemplo, que faziam nas pirâmides, que o faraó, todos os escravos do faraó, eles eram enterrados vivos, eles eram cimentados, não havia portas em algumas pirâmides, eles morriam lá. Às vezes o faraó tinha milhares de escravos, eles morriam juntos com o faraó, apesar de estarem vivos. Essa falta de mínimo critério ético, moral, é bem próprio dos idólatras, que podem fazer o que quiserem. Não é à toa que a religião oficial aqui do país, no passado, ela matou milhões de pessoas em nome de um ídolo, de uma idolatria. E por que foi justificável? Porque o Deus dessa religião, aqui oficial do país, era um homem, era um Deus limitado. E um Deus limitado tem uma mente limitada. Então, as leis relativas a esse Deus, elas são questionáveis, elas são limitadas. E quando se trata de impor a religião, então pode-se estuprar, decapitar, empalar, arrancar os olhos, queimar vivo, etc., homens, mulheres e crianças inocentes, indefesos. Por quê? Porque nessa hora, para justificar um objetivo maior de expansão da religião, tudo é válido, é uma guerra, é a guerra da expansão da idolatria. E se tratando da idolatria, tudo é válido. Então é importante sabermos que não é assim, que Hashem, ele quer que nos comportemos em quaisquer circunstâncias, mesmo em circunstâncias que a nossa mente traiçoeira pudesse justificar como válido atitudes que normalmente não seriam tomadas, que quebram com valores éticos e morais. Por isso, Hashem nos entregou a Torá, por isso que Hashem nos entregou as 7 leis universais dos Bnei Noach, para que nós pudéssemos nos conectar a Deus, não somente pela lógica, não somente pelo nosso intelecto. Mesmo quando a lógica e o intelecto não forem favoráveis, existe uma ligação maior, uma ligação espiritual, e é aí que entra a fé. É muito fácil acreditarmos naquilo que entendemos. O grande desafio é acreditarmos naquilo que, por enquanto, ainda não entendemos, porque Deus é infinito e nós somos criaturas limitadas. E com o passar do tempo, principalmente depois da revelação do Mashiach, da redenção, etc., aí nós vamos começar a entender cada vez mais aspectos que presentemente são totalmente incompreensíveis, uma vez que Deus é o pleno ser, é o ser infinito. Então, Hashem, ele nos entrega condutas minuciosas
em relação a como deve ser o nosso procedimento no dia a dia. Eu vou dar um exemplo. Tem uma halakha, uma lei judaica, que está no Código de Leis, que a pessoa todo dia, ao acordar, ela indo ao banheiro, ela tem que lavar o rosto e lavar a boca, escovar os dentes, higienizar a boca e lavar o rosto para receber Deus nas suas orações. E a boca estar higienizada para poder balbuciar palavras das orações ao se dirigir a Deus. A gente pode se perguntar, mas para Deus faz diferença um rosto lavado, um rosto sujo, um rosto limpo, um rosto sujo, uma boca limpa, uma boca suja, uma boca higienizada, uma boca que não foi higienizada, etc. Para Deus faz diferença? Na essência maior de Deus, não faz diferença nenhuma. Mas a pergunta está mal colocada. Não faz diferença para Deus? Mesmo assim, Ele quer. Detalhes, minúcias, particularidades para Hashem? Já dissemos aqui, proporções não existem para Hashem, mas Ele quer. Ele simplesmente quer. Apesar de não fazer diferença. Ele quer a nossa conduta diferenciada. Ele quer que cumpramos mitzvot. Ele quer que cumpramos as 7 leis universais. Ele precisa de nós? Não. Ele precisa da nossa conduta? Não. Mas Ele quer. E o querer dele, eu já expliquei aqui em outras ocasiões, a sabedoria de Deus é infinitamente maior do que a nossa sabedoria, sem parâmetros de comparação. E a suprema vontade de Deus é infinitamente maior do que a sua própria sabedoria. A sabedoria de Deus é considerada um ato físico perante a suprema vontade de Deus. Se a sabedoria de Deus é insondável, porque ela é infinita, imaginemos nós o que dizer, então, da vontade de Deus. Hashem criou o mundo única e exclusivamente porque Ele quis. Hashem entregou a Torá única e exclusivamente porque Ele quis. Hashem entregou as 7 leis universais das Bnei Noach unicamente porque Ele quis. Hashem quer que nós os sirvamos. Por quê? Não existe motivo. Não existe explicação. É a única vontade, ela é totalmente independente de motivos e de explicações. Por que Hashem quer? A pergunta é igual à resposta. Por que Hashem quer? Porque Hashem quer. Então, com essas ideias, nós podemos saber que a maior maravilha ao lado da criação dos céus e terra que Deus nos presenteou foi a possibilidade de atendermos à vontade suprema e infinita do ser absoluto que não precisa de nada e de ninguém. Em relação a ele não existe nada e ninguém, e nem ninguém. E mesmo assim, ele quer. Então, cada detalhe do nosso dia a dia. E nisso consiste a verdadeira observância e devoção religiosa. A religião, mais uma vez, nos reportando a religião oficial do país, no passado existia um movimento filosófico chamado de escolástica, que era representado por Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Abelardo e tantos outros, que na verdade eram clérigos da religião, e também eram filósofos, e eles achavam que a religião só poderia ser processada intelectualmente, de forma nenhuma. O intelecto é traiçoeiro. Nós devemos servir a Deus com todo o coração e com toda a alma, inclusive com o intelecto. Não exclusivamente com o intelecto, mas inclusive com o intelecto. Esta é a forma de servirmos a Deus. Pessoal, não esquecem de clicar o link para continuarmos daqui a pouquinho, daqui a alguns segundos.